Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Eu sou a Milena, professora e artesã aqui do canal do Ateliê do Maria Joaninha Ateliê. Sejam todos muito bem-vindos e no vídeo de hoje a gente vai fazer aquela peça ali, ó. É uma peça muito versátil, dá para fazer muita coisa com ela, dá para ter muitas ideias e eu espero que vocês curtam o vídeo. A ideia começou para fazer uma nécessaire para minha filha guardar as guloseimas dela no armário do trabalho. Mas você pode trocar a estampa da peça e fazer muitas outras ideias, kit higiene, peça infantil. Então compartilhe o vídeo para que mais pessoas tenham mais ideias através desse passo a passo. E se não é inscrito no canal, inscreve-se e ativa o sininho de todas as notificações para receber sempre os vídeos que eu tenho postado por aqui. Então, chega de papo, vamos para o passo a passo. Quer aprender? Vem comigo! Então, para iniciar, eu já separei aqui o sintético, tecidos. O sintético ele estava enrolado, é assim mesmo, depois a gente desamassa ele, tá? Ele vai desamassando conforme você vai utilizando. O interessante que eu quero mostrar para vocês é que quando eu idealizei essa peça, eu tinha uma medida em mente, porque ela vai ter uma função específica. Então, tudo eu anotei, tá? Procure anotar, pegue, olha, é um caderno de desenho simples, eu anotei, fiz o retângulo, idealizei a peça, já coloquei tudo que vai na peça, medidas, o que eu vou usar, e eu vou manter esse caderno perto de mim porque essa vai ser a primeira peça nessa medida. Então, qualquer alteração que tiver na peça, eu vou anotando, vou fazendo as observações até fechar o projeto ideal para esse tipo de peça que eu vou fazer, porque pode ser que eu preciso replicar essa peça depois, e se eu tiver tudo anotado é melhor. Esse é um sintético 08, ele pode ser costurado na máquina doméstica, e eu já separei esse retângulo, essas faixas, tudo isso vai fazer parte dessa peça. Então já deixo tudo já meio que ajeitadinho, cortadinho, mesmo assim como é a primeira peça pode ter uma alteração. Mas para vocês já vai aparecer na descrição do vídeo as medidas já certinho do que eu estou utilizando, tá? E durante o vídeo também vai ter algumas medidas que eu vou estar deixando, enfim. Eu tenho já o corpo da peça, esse sintético aqui, ele parece um tecidinho, mas ele é um sintético de forro. Depois eu vou cortar ele no meio, mas eu cortei já inteiriço. A manta é uma manta R2, ela tem cola dos dois, ela tem resina dos dois lados. É uma manta com uma gramatura 140, tá? Ela não é nem muito grossa, nem muito fina e vai deixar a peça confortável. Então, dessa forma, eu tenho todos os materiais e a gente vai prosseguir agora entendendo a montagem do corpo. Esse sintético, ele vai ser o fundo da minha peça. Então, eu vou ter o fundo em sintético e mais 2 retângulos na medida que você tá vendo para o corpo da peça. E eles vão ser costurados todos unidos ao centro, que é o fundo, que é o sintético. Se você quiser fazer a medida inteira e pegar um tecido só, também pode, tá? Lá embaixo na descrição tem a medida e você pode também variar a medida. Aqui para iniciar eu vou pegar o retângulo de tecido, vou colocar ele no direito do sintético em uma parte, já vou prender, né? E na outra parte a mesma coisa, direito com direito e vou prender. Se você estiver trabalhando com uma estampa que tenha direção, só toma cuidado para que a direção do tecido esteja no lugar certo. Feito isso, a gente já monta, faz a costura na máquina e vai ter um corpo só inteiriço. Aqui na máquina eu vou trabalhar com um pouquinho mais que um pé de máquina, eu vou utilizar as marcações lá da plaquinha da máquina e vou fazer uma costura de 1 centímetro. Fiz de um lado, utilizando o ponto 4, porque esse sintético é 0,8, então eu resolvi fechar a peça com ponto 4, tá? A linha que eu tô utilizando é a linha de poliamida, mas pode ser a poliéster também, e eu já tenho o corpo todinho da peça já finalizado. Agora eu vou estruturar essa peça na manta. Essa manta, ela tá cortada maior que a peça,
cerca de 2,5 a 3 centímetros maior para ficar bem confortável. Aqui eu ainda não passei o ferro, tá? Eu só coloquei o retângulo em cima da manta, alisei bem com a mão e vou fazer 2 costuras, rebatendo bem a emenda entre o sintético e o tecido, também de 1 centímetro. E vou fazer mais umas costurinhas de quilting, né? Aí você pode escolher se você vai querer fazer ou não, costura decorativa, se você quer deixar assim mesmo, aí fica a seu gosto e preferência. Eu vou fazer uma costurinha decorativa reta mesmo, vou marcar como a gente sempre faz, com a régua e com o giz mágico, vou usar um intervalo de 5 centímetros e vou fazer todas essas costurinhas. Quer fazer um corpo inteiriço? Faz o corpo inteiriço. Se você já costura, já quilta, você pode quiltar todinho. Enfim, as ideias são infinitas, né? Se você aprender a montagem da peça, você pode variar nas ideias. Inclusive na parte do tecido, você pode trabalhar com retalhos. Eu vou fazer agora uma costura de segurança aqui mesmo, com uma costurinha bem na beiradinha, como a gente sempre faz. Agora já tenho todo o corpo estruturado, eu vou cortar o excesso da manta. E esses pedacinhos que sobram, no caso dessa manta, sobrou uns bons pedaços. Eu vou guardar, tá, gente? Conforme eu já mostrei aqui no canal, também já mostrei lá no meu Instagram, que eu emendo as mantas e aí eu tenho um novo corpo de manta e dá para fazer peças também com essa sobra de manta. Então eu deixo sempre um baldinho, alguma coisinha que eu possa ter um lixinho especial só para essas mantas e aí eu vou juntando todas elas e vou fazendo outras peças, novas peças. No canal tem essa dica, você pode utilizar, é bem bacana. Feito isso, eu tenho já o retângulo, nessa medida que vocês estão vendo. E agora a gente vai fazer as marcações das profundidades. E as extremidades é onde vai ser a boca da peça. E eu vou fazer a caixinha de leite aí também. Eu peguei para facilitar um quadradinho, eu fiz de capa de caderno, ele tem 5 centímetros, né? 5 por 5. Então, para ficar mais simples, eu fiz esse quadradinho e vou riscar nas extremidades da peça. Então, vou fazer 4 marcações de 5 centímetros nas 2 extremidades dessa peça. E depois ainda tem a caixinha de leite do fundo. Mas primeiro a gente vai fazer essas daí das extremidades. Ah, eu quero fazer uma peça mais estreita, diminui um pouquinho. Só que eu aconselho você a fazer testes e também ver o objetivo da sua peça. No caso, essa é uma peça que eu vou utilizar essas medidas, né? Ela vai ser para uma finalidade específica, então eu vou utilizar essas medidas. Mas você pode variar depois, fazer maior, menor, ela mais alta, mais baixa. A costura é assim, gente, vocês têm que estar treinando, testando, tendo sempre uns tecidinhos para treinar, para vocês verem o resultado de forma prática. Depois que eu risquei, eu vou cortar. Corto bem em cima da marcação que eu fiz, nem mais nem menos, precisa ser bem exata essa medida, porque senão a peça fica torta depois. Essa é uma das formas diferentes de se fazer essa peça, né? Como você tá vendo, eu tô trabalhando com o corpo inteiro. E agora você já pode ver a parte do fundo e a parte de cima. Já fiz as caixinhas de leite em cima, né?
E agora eu vou fazer no fundo também. O fundo vai ter a mesma caixinha de leite que a gente fez na boca. Vou virar a peça do lado da manta, vou acertar bem, olha, a parte do sintético, vou dobrar bem direitinho e vou acertar bem as caixinhas de leite de cima, as laterais, vou deixar ela bem alinhadinha, a dobra. Se você está começando agora, coloque aí alfinetes, clipes, presilhinhas para deixar tudo bem alinhado. Coloca a mão por dentro para o tecido ficar bem certinho, ou para o sintético, né? Que você estiver trabalhando. E aí, vou posicionar a caixinha, o quadradinho, e vou posicionar, gente, sabe aquela costurinha de segurança que tem? Eu vou posicionar na costurinha de segurança, que a gente fez bem na beiradinha. E vou riscar 5 centímetros de um lado e 5 centímetros do outro lado. Como a gente está com a peça dobrada, quando a gente abrir, a gente já vai ter a caixinha de leite nas duas partes. Então, a gente vai ter uma medida já inteira para o fundo todo. Corto e aí vocês já vão ver o resultado. Lembrando que se você está começando, prende a peça antes de cortar. Como eu já tenho mais prática, eu já vou direto. E faço isso sempre pelo lado da manta, que facilita mais. Acerto bem as emendas do tecido e só corto quando tiver tudo alinhado. Agora vocês podem ver o fundo e a parte de cima da peça. Tá dobrado, a gente vai agora fazer a mesma marcação no forro. Como que eu faço? Eu abro esse corpo, olha, eu tenho um corpo inteiriço e tenho um retângulo inteiriço da parte do forro. Vocês estão vendo que eu já cortei, como eu tinha as medidas, eu já cortei ele um pouquinho a mais para poder refilar depois. Eu vou pegar a parte que já tá cortada, que virou o meu molde, né, o meu gabarito, no formato da peça. Vou posicionar no forro. Vocês podem ver que tem umas sobrinhas. Eu prefiro trabalhar com essas sobrinhas para depois refilar, porque quando a gente quilta o tecido, que é o tecido principal, ele pode ter uma variação, dependendo do quilt que você faz, ele pode encolher um pouco. Então, eu sempre acerto, nesse caso dessa montagem, o forro depois. Eu vou tirar os excessos, né? Vou refilar. Eu vou tirar todos os excessos e vou cortar exatamente igual à parte principal. Refilo todas as laterais e depois eu tiro as profundidades que a gente chama de caixinha de leite. Se quiser riscar também esse processo, pode riscar e cortar em cima do risco. Mas eu acho de forma prática já fazer assim, então já faço direto mesmo. Aí fica a seu gosto, você vê aí como você se adapta melhor. Pronto, já tenho duas peças iguais, sendo que o forro eu vou dividir em duas partes. Eu vou conferir aqui para vocês verem que tem que ter 5 centímetros de cada lado, ou seja, essa parte maior tem 10 centímetros, né, e 5 centímetros. Então, tem que ter 5 centímetros aí, que é a caixinha de leite. Eu só vou conferir essa medida antes de cortar, mas se você quiser dobrar no meio e cortar no meio também pode. É que aqui eu tô mostrando de uma forma mais didática para você que tá começando agora. Tirei as duas metades e vocês já vão ver o forro já dividido. Como a caixinha de leite é igual para o fundo e para a boca, fica bem fácil a aplicação dessa peça no corpo principal.
E é o que a gente vai fazer a seguir, já colocando o zíper na peça. Aqui na máquina eu já posicionei o forro bem em cima, ó, uma das partes do forro, bem em cima da onde eu vou posicionar o zíper, tá vendo? Como eu tô trabalhando com o zíper numa medida maior, no caso esse zíper ele é a metro, eu já cortei ele maior para facilitar, eu não preciso muito ficar preocupada com o meio, eu só deixo sobras nas extremidades. Eu vou abrir, pegar uma das partes desse zíper, vou colocar direito do zíper, trilho para baixo, no direito da estampa, e vou fazer aquele processo que a gente sempre faz, né, gente? Em necessaire, principalmente, coloca a costurinha na beiradinha de segurança, depois vem com o forro direito com direito e faz uma costura definitiva de um pé de máquina. Para quem gosta do pé de zíper, pode trabalhar com o pé de zíper. Então, vou fazer esse processo agora nas duas partes do forro, nas duas partes do zíper. Aqui, como eu tô trabalhando com a linha de poliamida, eu sempre dou uma seladinha com um isqueiro na ponta da linha para ela não desfiar. Se você tá trabalhando com a linha de poliéster normal, não precisa. E eu vou rebater essa costura, né? Colocando uma das partes do forro para dentro, ajeito bem. Essa é uma parte importante para o forro não ficar torto, né? Eu tenho que ter certeza de que tá tudo ajeitadinho. Você até pode levar para o ferro se quiser, mas se você acertar bem com a mão mesmo, assim como eu tô fazendo, não vai ter problema. E você que fica mais inseguro sem os alfinetes e, enfim, os clipes, coloca clipes, alfinete, tá? O importante é você se sentir seguro na hora de costurar para ter um resultado sempre bom, né, gente? Porque o acabamento faz toda a diferença nas nossas peças artesanais, né? Eles chamam muita atenção, então faça de tudo para você ter um acabamento quase perfeito. Passo essa costura de um pé de máquina, eu aumentei o ponto para 4,5 e ela fica assim já rebatida, segurando o forro no lado de dentro. A mesma coisa eu fiz do outro lado, mesmo processo. O forro já tá na peça, eu vou fazer a colocação do zíper agora. Então, viro a peça desse jeito, olhando para a extremidade. Eu tenho que ver que a extremidade, ela está batendo, ó. Tá retinha de um lado, do outro lado também vou lá e confiro. Se você cortou a caixinha de leite certinho, não vai ter problema nessa hora, vai bater tudo certinho a medida. E para colocar o cursor no zíper, o carrinho, eu vou fazer aquele processo onde eu acerto o zíper, deixo ele retinho, corto um dos lados do trilho, cerca de 1 centímetro e meio, e faço a colocação do cursor, que fica mais fácil. Eu vou deixar um vídeo aqui no card mostrando como eu faço isso em detalhes para você ver. E aí não tem erro, gente. Eu coloco o cursor, acerto bem, ajeito bem o cursor, passo uma vez, passo depois de novo para as extremidades do zíper ficarem fechadas e centralizo ele no meio para continuar montando essa peça. Agora vou reservar essa parte, que é o corpo da peça. Já coloquei o zíper e vou trabalhar com os tirantes, né? O tirante do zíper é uma alcinha que vai em cima do zíper, ele é feito com sintético. Eu peguei a medida que vocês estão vendo na tela, dobrei no meio e as extremidades eu dobrei voltadas para o meio. E vai ficar assim, dessa forma. Eu vou costurar agora na beiradinha de cada uma das dobras. Vou fazer uma costura de milímetros, tá, gente? Também utilizando o ponto 4,5. Vou fazer 2 costurinhas
Quando eu dobro, ó, ela fica presinha e fica bem direitinho aí para ser o puxador menor do zíper. Já fica pronto. Eu vou agora pegar uma alcinha maior nessa medida e vou fazer aquela famosa dobra, né, que a gente faz para fazer alça, para fazer debrum. Eu vou achar o meio, vou marcar bem o meio, vou fazer mais uma dobra das extremidades voltadas para esse meio, de um lado, do outro, e uma última dobra fechando tudo para poder ter uma alça. Quer substituir por alça de algodão, alça de cadarço, qualquer alça que você tiver. Quer fazer alça de tecido? Também aproveitando, pode fazer. Aqui no card tem um vídeo onde eu ensino alguns modelinhos de alça. Você pode estar se inspirando para fazer, tá? Quer deixar a peça sem alça? Aí você só faz 2 tirantes ou 2 puxadores. Nesse caso, agora eu vou costurar também nas extremidades e já vou ter finalizada a alça maior e fica dessa forma, tá? E a alça menor. Agora eu continuo na montagem da peça, aonde eu vou precisar estabilizar essas duas alcinhas. Eu vou colocar a parte da dobra sempre para dentro, no caso da alcinha menor, e eu vou colocar a alcinha menor posicionada na direção aonde o cursor fecha, tá? No caso aí, você vê na sua peça, mas normalmente a gente coloca fechando para o lado esquerdo, mas isso é muito pessoal, tá, gente? Existe a regra, mas a regra a gente pode fazer no caso da costura e adaptar para quem vai usar ou de forma que a gente ache melhor. Vou posicionar deixando 1 centímetro para fora, um dedinho, tá? Ó, um dedinho vai ficar para fora. E aí vou fazer uma costurinha em cima do zíper, costurinha de segurança, para fixar essa primeira alcinha. Fica assim, bem centralizadinha, né? E a outra vai na outra ponta do zíper. Como a outra eu não tenho que dobrar, eu só vou colocar a pontinha assim, ó, para fora. Vou também deixar um dedinho, né, de segurança e vou fazer a mesma costurinha. Pronto, as duas alcinhas já estão colocadas, agora a gente vai seguir para a montagem final dessa peça. Vou virar essa peça com a parte interna, né, para fora, que é onde a gente vai realizar toda essa montagem. Então, a gente vai visualizar a parte da manta e a parte do forro. Agora, a gente vai fechar esse forro, acertando as laterais, bem certinho assim, ó, na caixinha de leite, nem mais nem menos, bem certinho. Lembrando que se precisar de alfinete, você coloca os alfinetes para prender a peça e faz a costura fechando as laterais. Vou continuar com a margem de costura de 1 centímetro. E vou fazer retrocesso no início e no final com um pontinho, gente. Esse eu diminuí, 3,5, tá? Para ficar um ponto mais forte no fechamento da peça. Fechei as laterais, acerto o fundo também. Nessa hora tem que estar batendo tudo, tá? As caixinhas de leite, as medidas, para dar tudo certinho no final. Vou deixar um espacinho para desvirar a peça depois, aproximadamente 12, 13 centímetros. E vou costurar nas duas extremidades, deixando essa abertura no forro.
Feito isso, já deixei a aberturinha, agora a gente vai fechar as laterais do corpo da peça. E como eu tenho uma emenda entre sintético e tecido, eu tenho que prestar bastante atenção nessa emenda, igual quando foi o corte da caixinha de leite. Acerto bem, vejo se tá batendo tudo direitinho, sempre arrumando, tá, gente? Sempre ajeitando para poder fechar a lateral e a emenda do tecido não ficar torta. Nesse caso, eu aumentei um pouco o ponto, vou para ponto 4, porque a gente está trabalhando com a manta. E faço também a costura de fechamento nas laterais, nesse caso eu tô fazendo de 1 centímetro. Repito o mesmo processo na outra lateral. Se você tá gostando do vídeo, deixa o like e compartilha o vídeo com quem você sabe que gosta de costurar, para incentivar essa pessoa, para que mais pessoas possam ganhar uma graninha extra, presentear, enfim, né, a gente ficar feliz com a costura criativa. O fundo, no caso dessa peça, ele foi inteiriço. Então agora eu só tenho que marcar bem e fazer um piquezinho no meio do fundo, nas duas caixinhas de leite, porque isso vai me facilitar a montagem final da peça. Já fiz isso e agora a gente vai começar a fechar a caixinha de leite pela caixinha de leite de cima. Pego agora, corto agora o excesso do zíper e da alça. Como são sintéticos, eu sempre dou uma seladinha e nunca corto rente. Eu deixo sempre 1 centímetro de sobra, tá? Vou abrir a parte do corpo, de forma que a costura da lateral vai bater no meio do trilho do zíper, no meio da alcinha. Se quiser fazer uma marcaçãozinha na alça, pode fazer, tá? Mas de você pegar a peça e ajeitar, você vai perceber onde é o meio. Isso é muito importante para a peça ficar bem alinhada. Se você errar nessa costura e não colocar no meio, você vai ter que desmanchar e fazer de novo. Então, compensa acertar bem o tecido para o lado de dentro, chanfra bem a peça, coloca meio com meio, aquela marcaçãozinha do zíper, dá para ver bem onde é o meio, né, que é bem o meio do trilho do zíper. Acerto bem, faço isso, prendo, e agora vou fazer a mesma coisa no forro, a costurinha do fundo do forro na costurinha, né? Tá vendo ali, ó? A costurinha da lateral do forro na costurinha no meio do trilho do zíper. Se você cortou tudo certinho, vai bater certinho a medida, vai ficar meio com meio. Aí você estica bem esse forro, prende de novo. Confira quantas vezes forem necessárias antes de fazer a costura, para poder fazer um trabalho bem bonito, bem alinhado. Feito isso, eu vou fazer uma costura de 1 centímetro também. Vocês vejam que eu tô ajeitando bem mesmo antes de costurar. E vou fazer essa costura de 1 centímetro com retrocesso no início, com retrocesso em cima do trilho do zíper e retrocesso no final. Feito isso, agora eu vou cortar os fiapinhos desse forrinho que é um sintético também, então ele solta bastante fiapinho. Vou aproveitar e dar uma seladinha nos fios, olha. Certo? E já tenho essa costura finalizada, tudo certinho, ó, deu tudo certo. Tá batendo meio com meio e eu vou proceder da mesma forma na outra caixinha de leite superior. Então, já tenho um lado já fechado, vou fechar o outro, né, que é a caixinha de leite superior, fazendo o mesmo processo, gente. Essa é a parte mais demorada dessa peça, pra mim, porque eu faço questão de ajeitar bem pra ficar uma peça bem alinhada.
E tem que ajeitar, viu, gente? Porque senão você ficar desmanchando a costura é muito ruim. Então, ganhe esse tempinho ajeitando bem para depois ter uma peça, uma costura quase perfeita. Faço o mesmo processo. Ajeito bem, prendo o forro. E só depois que eu tenho certeza que tá tudo certinho, meio com meio, tudo esticadinho, é que eu vou fazer a costura de 1 centímetro. Meio com meio, sempre conferindo. Nesse caso eu abri as costurinhas, tá? E faço a mesma costurinha. Corto também os excessos do zíper da alça, deixando uma sobrinha, limpando bem. Sempre deixo tudo limpinho, os fiapinhos. Vou selar, né, os fiozinhos. Se você estiver trabalhando com tecido tudo algodão, não precisa, é só limpar, né? Só limpar bem. Como é sintético e a linha também é sintética, eu tenho que fazer isso. Feito isso, agora a gente vai fechar os fundos. E agora tem uma alça que eu preciso passar. Então, eu vou pegar essa alça que tá lá dentro, que é a alça mais comprida. Vou me certificar de que ela está certinha, não deixo ela torcida. Vou posicionar ela no meio das costuras e vou ajeitando tudo para não ficar nenhuma dobrinha, nenhuma preguinha do material para o lado de dentro. Como eu já marquei o meio, eu tenho o meio da caixinha de leite, o meio da alcinha e o meio da costurinha lateral que eu vou abrir e vou ajeitar. Feito isso, já posso passar uma costura de 1 centímetro e fechar o fundo da peça. Sempre com retrocesso no início, com retrocesso no final. Tá vendo? Ó, o fundo tem exatamente a mesma medida de cima. O outro também. E agora eu vou fazer o mesmo processo no forro. Fecho as caixinhas de leite do forro. Costurinha lateral com costurinha do fundo, tudo bem esticadinho. E aí no forro eu diminui o ponto, fui para 3,5. Você poderia terminar a peça aí e deixar o forro solto. Isso é uma opção. Se você quiser fazer, agora é só desvirar e terminar. No meu caso, eu vou querer deixar o forro fixo, então eu vou pegar a lateral, costura lateral com costura lateral das duas partes, vou unir e vou costurar não em cima da costura que a gente fez. Vou fazer uma costura na beiradinha. Aumento o ponto para 4,5 e faço uma costura só na beiradinha. E aí o forro já fica fixo. Feito isso de um lado, sempre limpando tudo, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Lembrando que isso é opcional. Não quer deixar o forro fixo, é só virar a peça. Lembrando que para quem quer deixar o forro fixo, é costura lateral com costura lateral, ajeita bem e faz uma costura na pontinha, não em cima da costura que a gente fez. Fica um pacotinho, né, gente? Tudo amarrotado. Parece que vai dar errado, mas não vai não. Já fiz isso em outras vezes aqui no canal. Você pode dar uma olhada no vídeo do card. E agora o fundo tá aberto e é por aí que a gente vai desvirar toda essa peça. Vou desvirar com muito amor e carinho, vou desvirando, desvirando e fazer esse processo de desvire da peça, que é quando a peça realmente nasce. E aí a gente fica feliz, né, gente? É o momento da maior alegria aí para quem costura.
Desvirei tudo, olha como fica esse forro, gente. A caixinha de leite de cima, costurinha com costurinha, o meio fica alinhado, olha, o cursor tá exatamente na costura do meio da lateral. Embaixo o forro ficou fixo, a peça fica linda por dentro, gente, fica linda mesmo. Olha só essa costura, que capricho, muito legal. E agora o fundinho, como sempre, eu vou fazer costura à mão, eu gosto muito da costura à mão nesse caso, pontinhos invisíveis. Se você não viu pontinhos invisíveis ainda, tem um videozinho aqui no canal, vou deixar no card para você. E aí você tem a opção de fazer a máquina também, tá, gente? Isso daí é pessoal e você decide. Eu fiz os meus pontinhos invisíveis, olha só como ficou legal. Conferindo a peça por dentro, agora a gente desvira e a peça já vai ficar linda. Por dentro você pode fazer também com sintético, um plastificado, podia colocar um bolsinho. Gente, tudo depende da finalidade da peça. Essa peça, ela vai guardar guloseimas e ela vai ficar numa prateleira. A pessoa só vai pegar quando for ter acesso às guloseimas. Mas poderia ser também uma peça de higiene pessoal. Você troca as estampas, troca as cores, troca as medidas, tá, gente? Sempre façam testes e utilizem as montagens aqui do canal para poder fazer peças diferentes e criativas, para vocês criarem e recriarem em cima dos vídeos aqui do canal. Eu ajeito bem as caixinhas de leite, tanto do fundo como da boca da peça. A peça fica assim, ó, já tá ajeitada. Eu já coloquei a minha etiqueta. Essa etiqueta é lá da Mimos Etiquetas. Para seguidores do canal tem cupom de desconto. As informações estão na descrição do vídeo. A peça ficou super alinhada. As emendas do tecido eu super gostei. Muito linda mesmo. Adorei a peça. Ah, a dica de alça. Essa peça ela não vai ser carregada assim direto, ela vai ficar numa prateleira, como eu falei. Mas para quem quer carregar a peça com guloseimas para levar no carro, enfim, com qualquer coisa que você queira, gente, você pode fazer uma alça em cima, né? Em vez de fazer a alça na lateral, você pode fazer a alça em cima. Você aumenta na medida que você quer e faz na parte de cima da peça, ó. Uma alça, dá para ser até uma bolsinha, gente. Dá para ser até uma bolsinha. Tudo vai de você variar as medidas, as estampas, as cores e fazer conforme o seu gosto e preferência. Para você que faz encomenda, você decide com o seu cliente qual será a finalidade da peça e faz. Se você gostou desse vídeo, é muito importante que você deixe um comentário, né? Compartilhe, deixe o like. E é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Até mais.